Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje estarei gravando aqui a correção da aula de física sobre escalas termométricas. Eu passei duas atividades para vocês, aula 1, aula 2. As duas eu já coloquei foto do gabarito, tá? Mas hoje eu vou gravar esse vídeo, pelo menos resolvendo algumas questões para que não haja dúvida na avaliação, tá? O conteúdo cobrado na prova será apenas essas conversões de escalas termométricas, tá? Essas continhas, aqui nessa atividade 2 tem um exemplo de cada, que vai ter quantidade de calor, isso aí também eu vou cobrar, tá? Então, a prova vai ser basicamente isso. Embora eu já comecei dando equilíbrio térmico, mas esse conteúdo não vai ser cobrado na avaliação, tá? Então, hoje nós vamos se atenhar a esses cálculos, tá, de conversão termométrica. Peço que quem tem dúvida assista ao vídeo e tire suas dúvidas hoje, porque eu acredito que a nossa prova será já na próxima aula, tá? Então, a aula de hoje nós vamos frisar esse conteúdo. Como eu estou gravando pelo celular, que eu não consigo escrever muita coisa, porque as contas são grandes, né, para resolver esse passo a passo. Mas eu vou fazer algumas, né, pelo menos para vocês terem assim, um exemplo de cada, ok? Para facilitar aí no dia da prova. Vocês receberão texto, tá? Junto com a prova para consulta, mas eu acredito que um vídeo tendo passo a passo vai auxiliá-los melhor, principalmente para os alunos que não estão acessando a plataforma. No dia da prova, eu vou colocar o link desse vídeo lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, vamos lá. As escalas termométricas, gente, nós temos que primeiro saber a fórmula. A fórmula é a seguinte, ó. Qual é a fórmula que eu tenho, ó? A fórmula é TC sobre 5, que é igual a TF de Fahrenheit, menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5, tá? Toda vez que eu vou calcular, o problema vai me pedir para transformar uma temperatura em outra, tá? Então, por exemplo, se eu tiver em Celsius para Fahrenheit, eu vou usar só a parte de Celsius e de Fahrenheit. Se for de Fahrenheit para Kelvin, só vou usar a parte de Fahrenheit para Kelvin. Se for de Celsius para Kelvin, vou usar só a parte de Celsius e de Kelvin, tá? Então, sempre na hora do probleminha, a gente vai resolver duas partes só dessa forma, ok? Vamos lá, a primeira questão aí. Diz assim: quantos graus corresponde a 86 graus na escala de Fahrenheit? Então, ele deu 86 Fahrenheit, ele quer transformar em Celsius. Então, vamos lá calcular lá. Então, eu vou usar a parte de Celsius, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. TC eu não sei, que é o que eu quero achar. Temperatura de Fahrenheit, ele me deu que é 86, menos 32 sobre 9. Aqui a gente faz regrinha de 3, tá? Aí vai ficar TC vezes 9 é igual a 5, abre parênteses, porque eu tenho uma diminuição, 86 menos 32, tá? Aí eu faço TC vezes 9 é igual 5 vezes, resolvo isso aqui, essa diminuição, 86 menos 32, 54. TC vezes 9 é igual 5 vezes 54, 270. O 9 que está aqui multiplicando vai atravessar o sinal de igual fazendo o quê? Dividindo. E eu vou isolar a variável, que no caso aí é TC, tá? Então, 270 dividido por 9. Esse valor vai dar 30. Como eu estou achando Celsius, então, bota aí a bolinha, né? Graus Celsius, 30 graus Celsius. Eu fiz passo a passo, quem quiser fazer mais direto, pode fazer, tá?
Eu só estou fazendo assim, passo a passo, sabendo o que vai para um lado, o que vai para o outro, para que vocês não tenham dúvida na hora de resolver, ok? Vamos tentar fazer aqui mais uma questão. Vamos tentar achar agora o valor de Fahrenheit, tá? Já chamo de Celsius. Vamos fazer agora a segunda questão. Quantos graus em Fahrenheit corresponde a 50 graus Celsius? Vamos lá. Então, agora ele deu que ele tem o valor de 50 graus Celsius e que achar em Fahrenheit. Então, a gente faz que 50, o valor de TC, eu vou botar 50 dividido por 5, que é igual a TF, que eu não tenho, menos 32 sobre 9. Gente, aqui é muito ruimzinho para escrever. Eu tô fazendo o melhor que pode, tá, gente? Desculpa aí se não tiver excelente. Mas o que eu posso fazer é gravar isso no celular mesmo. Ó, menos 32, então a gente faz aquela distributivazinha e 50 vezes 9, tá? Sempre o numerador com o denominador da fração oposta. Aqui eu vou fazer... multiplica, né? 5 vai ficar 5TF menos 5 vezes 32, 160. 50 vezes 9, 450. 5TF eu repito. Esse 160 que está do lado de cá, ele vai atravessar o sinal de igual. Ele está diminuindo, ele vai atravessar o sinal de igual, somando. Então, mais 160. Mais aqui. Tá? 5TF vai dar igual 610. TF é igual a 610 dividido por 5. Que vai dar 122 Fahrenheit, tá? Então, gente, tá aí a continha, achando agora em Fahrenheit. Eu vou fazer agora a quarta questão e a quinta questão, tá? São pra gente fechar aí, ter um exemplo de cada. Então, vamos lá. A quarta questão fala assim, ó. Qual a quantidade de calor? Quando a gente fala quantidade de calor, aquela forma Q é igual a massa vezes calor específico vezes a variante de temperatura, tá? Então, ó, qual a quantidade de calor deve ser oferecida a 20 gramas, gramas é massa, né? Cujo calor específico é o Czinho, 0,092, para que essa sua temperatura se eleve de 12 para 64. Então, ele deu duas temperaturas, final menos inicial. Então, vamos lá calcular. Qual a fórmula que eu vou usar? Q é igual a massa vezes calor específico vezes temperatura final menos a temperatura inicial, tá? A quantidade de calor é o que eu quero saber. A massa ele me deu? Massa em grama, ele me deu 20 gramas. O calor específico ele deu? Deu 0,092. Vezes a temperatura. A temperatura ele me disse que queria levar de 12 para 64. Então, a temperatura final é quem? 64. 64 menos 12. Certo? Então, aí eu vou repetir tudo e vou resolver aí a subtração primeiro. Então, Q é igual a 20 vezes 0,092 vezes 64 menos 12 vai dar 52. Aí agora eu vou multiplicar isso tudo aí. 20 vezes 0,092 vezes 52 vai dar 95,68 cal. Toda vez que eu for calcular a quantidade de calor, eu vou usar a unidade cal, tá? Que significa calorias. Agora vamos para a quinta questão.
Um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é 35, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Quando ele deu? Toda vez, olha só, as duas são quantidade de calor. Se no probleminha falar quantidade de calor, mas tiver o valor do calor específico, tá? Você sabe que vai ser a fórmula anterior. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Agora, se o probleminha já te der falando do calor latente, aí vai ser essa fórmula aqui, ó. Q é igual a massa vezes o calor latente, tá? Quantidade de calor é igual a massa, ele deu, que era 6, e o calor latente ele deu também, que é 35. Esse probleminha é bem facinho. 6 vezes 35, 210 cal, porque toda vez que eu vou calcular a quantidade de calor, eu vou usar a unidade cal, tá, gente? Então, aí nós temos aí um exemplo de cada um desses probleminhas de temperatura, tá? As possíveis questões que podem cair na nossa prova na semana que vem. Vou passar mais atividade hoje, qualquer dúvida, falem comigo. Quem ainda não entregou essas atividades porque não conseguiu fazer, vamos hoje tirar todas as dúvidas, ok? Um abraço, fique com Deus.